Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como é habitual, eu faço de praxe, agradeço a todos os inscritos, a todas as pessoas que estão a nos visitar, por estarem interagindo conosco, seja enviando seu comentário ou postando a sua crítica. Muito obrigado. Meus amigos, hoje, dia 20 de setembro de 2019, primeiro vídeo do dia, a gente vai tratar aqui de Vasco e Atlético Paranaense. Há outras notícias para serem dadas também, mas vamos deixar para dar essas notícias segunda-feira. Prioridade total agora, o foco é Vasco e Atlético Paranaense. Antes de falar de Vasco e Atlético Paranaense, só lembrar aqui que o Vasco hoje, no beach soccer, no futebol de areia, tem um compromisso importantíssimo. É a final da Taça Libertadores das Américas, onde o Vasco vai tentar o tricampeonato. Esse jogo vai ocorrer às 18 horas. Lembrando que na primeira fase a gente enfrentou o Cerro Porteño, que é o adversário desta final, e ganhamos por 7-4. Então vamos torcer para o Vasco ser campeão, para o Vasco fazer esta bela partida. Meus amigos, com relação Vasco e Atlético Paranaense, o Vasco vem de uma vitória importantíssima contra a Chapecoense. A gente venceu a Chapecoense fora de casa por 2-1. Com isto, a gente consolidou a nossa segunda vitória fora de casa. A gente que havia ganhado também do Goiás, jogando lá no Serra Dourada. E o Vasco conquistou a sua sexta vitória. Com esta vitória importantíssima contra a Chapecoense, a gente adentrou na zona de classificação da Copa Sul-Americana, onde hoje a gente ocupa a 12ª colocação no Campeonato Brasileiro. Então o resumo aqui do primeiro turno foi o seguinte: o Vasco, 6 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. O Vasco fez 18 gols e tomou 26 gols. O Vasco ainda busca um equilíbrio, principalmente no ataque. O Vasco fez poucos gols neste primeiro turno. Há uma deficiência no ataque, muito por culpa da ausência de um meia de ligação que possa abastecer o ataque. Às vezes o jogo do Vasco fica muito previsível pelas laterais do campo, mas a equipe melhorou muito sendo treinada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, principalmente no aspecto defensivo, onde a gente tomou sim 26 gols no primeiro turno, mas que boa parte desses gols que a gente levou foi no começo do campeonato, onde a gente era treinado pelo técnico Marcos Valadares. A equipe do Atlético Paranaense está na 11ª colocação. Ela tem 26 pontos, ela tem 8 vitórias, 2 empates e 9 derrotas, o que demonstra que a equipe do Atlético Paranaense não sai para empatar jogos. É uma equipe que deixa jogar e que ataca bastante também. Prova disso é que a equipe do Atlético Paranaense fez 25 gols neste campeonato brasileiro, uma média bastante alta, e só tomou 19 gols. O Atlético Paranaense, que principalmente jogando lá na Arena da Baixada, é muito forte. Meus amigos, este jogo entre Vasco e Atlético Paranaense terá transmissão da Rede Globo de televisão. 19 mil ingressos foram vendidos para esse jogo do Vasco, que é referente à 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
lá em São Januário, às 16 horas. O Vasco, no primeiro turno, perdeu para o Atlético Paranaense, jogando lá na Arena da Baixada. O jogo foi 4-1, mas hoje é outra história, novo técnico. O Vasco estava bastante bagunçado naquela primeira rodada. O técnico Alberto, melhor dizendo, o Marcos Valadares, ele inventou naquela partida ao colocar 3 zagueiros. E digo a vocês que o Vasco tem a obrigação de vencer esta partida contra o Atlético Paranaense. O Vasco, que deve uma boa atuação após a derrota contra o Bahia por 2-0 jogando em casa. A torcida abraçou, vai lotar mais uma vez, então a gente tem a obrigação de vencer. Não desmerecendo o Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense já conseguiu seu objetivo no Campeonato Brasileiro. A equipe do Atlético Paranaense vem de um título muito importante na Copa do Brasil, frente ao Internacional, onde ganhou em Curitiba e ganhou também em Porto Alegre. Mas a equipe só voltou aos treinamentos hoje, no sábado. O técnico do Atlético Paranaense possivelmente vai colocar uma equipe alternativa para enfrentar o Vasco aqui no Rio de Janeiro, uma vez que eles se reapresentaram hoje, tiveram 2 dias de folga e vão viajar hoje para o Rio de Janeiro. Então, muita ressaca aí, e o Vasco tem a obrigação de vencer essa partida, até para a gente consolidar a nossa posição aí na Copa Sul-Americana, que será importantíssima para o Vasco. O Vasco vai ter 5 jogadores pendurados para essa partida, entre eles Henrique, Felipe Bastos, Rossi e Marrone. Preocupa principalmente o fato do Rossi, do Marrone estar pendurado, porque são 2 jogadores que efetivamente faz falta e que o Vasco não tem substitutos à altura. O técnico Vanderlei Luxemburgo deve repetir a escalação da equipe que venceu a Chapecoense por 2-1. A única novidade é o Iago Pikachu, que volta de suspensão. Ele vai entrar no lugar do Raul Cáceres, e o Vasco deve mandar para essa partida aí Fernando Miguel, Pikachu, Castan, Henriques e Danilo Barcelo, Richard, Raul, Marcos Júnior, Rossi, Ribamar e Thales Magno. Então, muita oportunidade será criada pelo Vasco, até porque o técnico Vanderlei Luxemburgo priorizou as bolas paradas. Na parte defensiva, o Vasco promete uma marcação em cima. O técnico Vanderlei Luxemburgo treinou muito essa pressão na saída de bola esta semana, e eu estou confiante para que o Vasco venha fazer uma bela partida contra o Atlético Paranaense. Com relação à arbitragem, quem vai apitar esse jogo vai ser o Daronco. O Daronco, ele é um árbitro lá do Rio Grande do Sul. Na minha opinião, é o melhor árbitro brasileiro do quadro da FIFA. O Daronco, ele já havia apitado uma partida aqui em São Januário contra Vasco e São Paulo. Ele fez uma boa arbitragem, diga-se de passagem, e a gente sempre tem o dever aqui de cobrar, né, uma atenção especial da arbitragem para não prejudicar o Vasco, como fizeram em determinados jogos no primeiro turno. Então, o Daronco não venha prejudicar o Vasco, que o Vasco possa fazer uma partida tranquila. Então, meus amigos, não há o que temer. Vamos para dentro do Atlético Paranaense. Caso a gente vença, a gente vai conquistar
a nossa 7ª vitória neste campeonato brasileiro e pode ser o divisor de águas, um embalo para o Vasco aí. O Vasco vai ter uma sequência muito difícil neste campeonato brasileiro aí, principalmente com a ausência do Thales Magno. Então a gente espera que o Vasco venha se comportar bem, que retribua o carinho que a torcida vai dar, porque a torcida vai apoiar até o último segundo este jogo que será importantíssimo. Meus amigos, essas seriam as notícias que eu gostaria de trazer para vocês. Saudações vascaínas, estamos juntos e Vasco neles. Valeu!